Saúdo aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, nós temos o relato do anúncio do nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade. Temos aquele momento em que o anjo se achega até Maria. Ele diz que ela foi escolhida por Deus para que o Verbo assumisse a forma humana, o Messias prometido, o Salvador, viesse para salvar toda a humanidade. E alguém pergunta: esse foi o único momento em que Deus, através de um anjo, revelou a uma mulher que ela seria mãe? Algumas pessoas imaginam que sim, porém não foi. Nós vamos observar no livro de Juízes que Deus enviou seu anjo para uma mulher e ele fez o anúncio que ela teria um filho. Vejamos Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 8. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Não perguntei de onde ele vinha, e não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Observamos aqui nesse relato que Deus enviou seu anjo até a mulher de Manoá. E ele fez o anúncio de que ela ficaria grávida e teria um filho, e disse o que deveria ser feito. Em semelhança com o anúncio feito a Maria, de que ela teria um filho. Nos dois casos, nos dois relatos, o anjo anuncia que as respectivas mulheres teriam um filho. E embora o filho dessa mulher ele fosse enviado com uma missão, e qual era a missão? Livrar Israel dos filisteus. Embora a missão desse filho seria libertar um povo da opressão, da violência de um outro povo, Jesus, ele foi enviado não para libertar um povo à parte, mas para libertar toda a humanidade do poder das trevas, da danação eterna, da perdição eterna. Essa é a diferença. Assim observamos que Deus sempre age na história da humanidade. Deus agiu no passado, está agindo hoje, agirá no futuro. Deus, conforme a nossa fé, a nossa crença, foi o autor de toda a criação, da qual o universo faz parte da sua criação. Observamos aqui a ordenança de Deus, a qual, enviando seu anjo para ambas as mulheres, para a esposa de Manoá, no Antigo Testamento,
e a esposa de José. No Novo Testamento, observamos aqui Deus agindo através de um anjo para que fosse anunciado o que aconteceria, que ambas ficariam grávidas. Entretanto, há uma outra diferença aqui. Embora a mulher de Manoá tenha ficado grávida de seu marido, sendo ela estéril, Maria não ficou grávida de José, porque houve uma intervenção divina para que o ente santo que nascesse não fosse filho de José, mas fosse o enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade, da qual nós fazemos parte. Assim observamos o amor de Deus, em que ele se revela à humanidade no decorrer de toda a sua história. A intenção de Deus é tornar este mundo melhor, é salvar a humanidade por amor e misericórdia a ela. Entretanto, é o ser humano que vai impedindo a ação de Deus na história da humanidade. Não que Deus não tenha poder e autoridade para mudar, mas Deus, em seu amor e misericórdia para a humanidade, lhe deu o poder do livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas deve ter consciência de seus atos, pois para cada ato que faz, há consequências, boas ou más, benéficas ou maléficas. E é o que tem acontecido no decorrer da história humana, em que devido à corrupção, o egoísmo, a ganância, a maldade, a violência, a opressão, o poder pelo status, ter autoridade, tem feito o ser humano seguir por caminhos cada vez mais tenebrosos. Isso tem trazido sofrimento para toda a humanidade. Assim, sobre a questão de que se Deus agiu também no passado, e se Deus comunicou a uma mulher que ela ficaria grávida e teria um filho, não foi exclusividade de Maria, porque observamos aqui em Juízes que uma outra mulher, bem antes de Maria, recebeu o anúncio de que ela ficaria grávida e teria um filho. Porém, esse filho, sendo ela estéril, não seria igual ao filho de Maria, porque ela teve esse filho com Manoá. A mesma coisa aconteceu um pouco antes da concepção de Jesus e Maria, quando a mulher de um sacerdote recebeu também a ação divina de Deus, sendo ela estéril, já idosa, concebeu de seu marido e teve João, o Batista. Conhecemos muito bem a história dela, que precedeu a concepção de Maria, da qual Jesus nasceria, para a salvação de toda a humanidade. E também diferente, o filho, o João Batista, ele deu início ao ministério, apregoando que chegara o momento do arrependimento, deviam se preparar porque o Messias prometido, o Salvador, viria, estava próximo, e é Jesus. Com isso, irmãos e irmãs, observamos como Deus é maravilhoso, porque o mesmo Deus que está agindo hoje, tem agido no decorrer dos séculos. Deus maravilhoso, porque nos ama. E assim, agradecemos a Deus pela sua ação na história da humanidade. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens agido no passado, está agindo hoje e agirá sempre. Te agradecemos por aprendermos algo mais da Tua santa palavra, a qual Tu, Senhor, tem revelado na hora certa, no momento certo, o Seu desejo para com a humanidade. E assim,
Tu agraciaste a Maria, agraciaste nesse momento também a mulher de Manoá. Agraciaste essas duas mulheres com um filho, com missões muito importantes na história da humanidade. Ao filho dessa mulher, esposa de Manoá, a qual teve a tarefa de liderar o seu povo e libertá-lo da opressão de outro povo. E ao teu filho Jesus, que veio para libertar toda a humanidade da opressão das trevas. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.